Colossenses. Chegamos ao final deste grande estudo e reflexão sobre este grande livro, Nova Vida em Cristo. Como seguidores de Cristo, temos uma nova vida em Cristo. Mas o que isso significa para as nossas vidas? Neste estudo e reflexão, sendo hoje o último dia, você aprenderá o que é uma nova vida em Cristo. Como erradicar o lixo plantando qualidades cristãs e como dizer e fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. Como viver minha nova vida? Preste atenção. Hoje encerramos nosso estudo e propósito, reflexão de 4 dias com uma forte exortação do Paulo em Colossenses. Destaco hoje o capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A nova tradução da língua de hoje diz desta forma: e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e, por meio dele, agradeço a Deus, o Pai. Uau! Essa é uma grande ordem, não é? Parece um pouco irreal pensar em tudo. O que dizemos e fazemos será em nome de Jesus. É possível ter louvor e gratidão constantes? Em vez de focar nas palavras abrangentes como tudo e todos, vamos mudar nossa mentalidade. E se tentássemos não pensar no que podemos dizer ou não podemos fazer e apenas configurássemos alguns parâmetros para nos guiar. E, conforme nos atentamos a essas coisas diárias, honramos a Deus fazendo isso em seu nome. Deveríamos nos perguntar. Ponto número 1. Minhas palavras edificam os outros ou ferem seus espíritos? Ponto número 2. Eu sirvo quando vejo uma necessidade ou eu acho que estou acima da situação? Ponto número 3. Sou compassivo com os outros ou não me importo? Ponto número 4. Perdoo mesmo quando não quero? Ponto número 5. Eu amo as pessoas mesmo quando é um desafio fazer isso? Ponto número 6. Sou amável mesmo quando os outros não são amáveis comigo? Ponto número 7 e último. Sou gentil quando é mais fácil ser rude? Vale a pena você meditar e refletir. Não é que não vamos errar. Nós vamos. E, ocasionalmente, ainda haverá detritos relacionais atrás de nós. Mas a esperança é que nossas palavras e ações comecem a se alinhar sob a autoridade da obra de Cristo em nossas vidas. Que comecemos a considerar o que fazemos e dizemos tudo em nome de Jesus. Então vamos erradicar o lixo que nos manteve reféns por tanto tempo, plantando compaixão, bondade, paciência, gentileza, humildade, perdão e amor. Vamos deixar os acessos de raiva, ódio e malícia que corroem nossos corações e vestir exatamente as coisas que Deus deseja de nós. E ao fazermos essas escolhas, vamos pedir a Deus que desenvolva dentro de nós corações cheios de gratidão por tudo que Ele fez por nós. Pessoas cujas vidas são marcadas com gratidão têm uma alegria insaciável, que é contagiosa para aqueles que cruzam seus caminhos. Reflita neste último ponto. Na verdade, são 2 pontos importantes para a sua vida. Primeiro, você interage com outras pessoas com a compreensão de qual bom Deus tem sido para você. Segundo e último, à medida que avança, passe um tempo todas as manhãs pedindo a Deus que lhe dê olhos para ver onde você pode viver essas virtudes em seus relacionamentos diários.
para a honra e a glória do Senhor. A minha irmã Fabíola Ribeiro estará se dedicando na leitura do último capítulo, sim, capítulo 4 do livro de Colossenses. Em Colossenses 4 diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tiquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Sauda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Amém e graças a Deus. Colossenses capítulo 4. Há muita gente trabalhando para Deus conforme os padrões mundanos, seculares, desprovidos de espiritualidade. Inclusive líderes eclesiásticos aderem filosofias empresariais para administrar a igreja que é de Deus e não deles. Certamente Cristo, além de ser central na existência de cada cristão, deve estar em cada canto da periferia da nossa vida. Cristo é tudo, ou não será nada para um indivíduo. A religião de Cristo significa mais que o perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados e encher o vácuo com a graça do Espírito Santo. Significa iluminação divina e regozijo em Deus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença de Cristo. Quando Cristo reina na alma, há pureza e libertação do pecado. A glória e a plenitude, a perfeição do plano do Evangelho são cumpridas na vida. Incrível como muitos descartam isso de suas proposições. Preste atenção. Ellen White continua desafiando o nosso cristianismo morno e morto. A aceitação do Salvador traz perfeita paz, perfeito amor, segurança perfeita. A beleza e a fragrância do caráter de Cristo manifestadas na vida testificam de que, em verdade, Deus enviou seu Filho ao mundo para o salvar. A última palavra de Paulo aos crentes de Colossos são importantes.
pelo envio de Tíquico e Onésimo, como elos entre ele, Paulo, e os crentes distantes, revela o caráter amoroso e atencioso do apóstolo, assim como sua saudação e bênção pessoal e a sugestão da leitura de sua carta em outras comunidades religiosas. A mensagem dos versículos 2 a 6 merece atenção. Primeiro, os crentes não precisam receber incentivo para orar. Subentende-se que já o fazem. O que precisam é de incentivo à perseverança e orientação quanto à vigilância espiritual. Segundo, mesmo impossibilitado, o cristão precisa almejar a possibilidade de pregar a palavra de Deus. Para isso é preciso, como Paulo, solicitar apoio através da oração, não apenas para pregar, mas também para saber como proceder. Terceiro e último, os membros da igreja devem ser desafiados a portar-se com sabedoria e aproveitar as oportunidades para alcançar os de fora para Cristo. Para isso, nunca se deve usar palavras desagradáveis e desequilibradas. A palavra de Deus precisa ser proclamada através de nossas palavras e conduta, sem divorciar o que dizemos do que fazemos. E neste último dia, eu trago 6 versículos para estudo e reflexão. E vamos para a leitura no livro de Colossenses, capítulo 4. Perseverai em oração, velando nela. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Perseverai, do grego proskartereo, significa dedicar, continuar firme, o que subentende desvelada persistência, fervor e apego à oração. Velar, do grego gregório, significa estar espiritualmente vigilante ou alerta. Primeiro, para nos devotarmos intensamente à oração, devemos estar alertas diante das muitas coisas que poderiam desviar-nos desse propósito. Satanás e a fraqueza da natureza humana procurarão nos levar à negligência à oração ou desviar nossos pensamentos enquanto oramos. Por isso, devemos disciplinar-nos para alcançar a dimensão da oração que a vida vitoriosa cristã requer. Segundo, essa era uma prática imprescindível dos membros da Igreja do Novo Testamento. Batizados no Espírito Santo, perseveraram nas orações. Essa devoção a Deus na oração deve ser marcada por ação de graças a Cristo pelo que Ele tem feito por nós. Deus nos abre a porta. Preste atenção na mensagem no versículo 3. O apóstolo Paulo confia que Deus operava em sua vida, abrindo e fechando portas, a fim de orientar seu ministério. A frutificação da nossa vida e do nosso testemunho de Cristo depende tanto da sua providência quanto a sua intervenção direta. Devemos orar pedindo a Deus que nos abra portas e indique onde devemos trabalhar. Vossa palavra agradável com sal. Preste atenção na mensagem no versículo 6. A conversa do crente deve ser agradável, cativante, amável e graciosa. Deve ser uma linguagem originada na graça de Deus, operando em nosso coração, que contém a verdade com amor. Temperada com sal, pode significar conversa apropriada e marcada pela pureza, em vez de corrupção. A conversa com graça, no entanto, não exclui palavras enérgicas e severas, quando necessário for, para tratar com crentes falsos, inimigos da cruz. Combatendo sempre em orações. Vamos compreender a mensagem no versículo 12. Combatendo, do grego agonizo, do qual deriva agonizar em português, denota um desejo intenso, um agonizar, uma luta corpo a corpo ou um grande esforço em oração. Os crentes fiéis do Novo Testamento não somente eram devotos à oração, como também organizavam em intensa súplica a orar. As necessidades das nossas famílias, das igrejas e do mundo não são prementes. Hoje,
Devemos orar em fervor, sabendo que, em nossas lutas, a força de Cristo está operando poderosamente em nós e que seu propósito está sendo realizado em prol dos outros. Quando esta epístola tiver sido lida, preste atenção na mensagem no versículo 16. As epístolas de Paulo eram lidas em voz alta diante da congregação quando esta se reunia para o culto. Os cristãos colossenses, tendo recebido esta epístola, provavelmente fizeram cópia para si mesmos e também enviaram cópias aos crentes da cidade vizinha de Laodiceia. A epístola de Paulo, que os colossenses deviam receber, vinda de Laodiceia, era provavelmente a que chamamos de Epístola aos Efésios. E por fim, versículo 18. Lembrai-vos das minhas prisões. Durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma, ele escreveu Colossenses, Filemão, Efésio e Filipenses. Apesar de estar confinado à prisão durante 4 anos ou mais e sem justa causa, nota-se como estas epístolas transbordam de ação de graças. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Meu amado e minha amada, chegamos ao final deste grande estudo e reflexão Colossenses, Nova Vida em Cristo. E eu destaco aqui o versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. As palavras finais de Paulo em cada uma de suas epístolas são sempre carregadas de ternos, afetos e de saudações a pessoas específicas. Em todas as suas cartas, ele também enfatiza a importância de uma vida de oração e da prudência que necessitamos ter na obra do Senhor. No versículo 5, Paulo estabeleceu um princípio fundamental para o evangelismo público. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Em espírito de oração, precisamos clamar a Deus por sabedoria para que a nossa vida seja sempre um benefício para o nosso próximo. Jesus era uma pessoa agradável e simples, que facilmente sentava nos banquetes dos ricos e também compartilhava das humildes refeições dos pobres. Todos os dias, o seu primeiro encontro era com o Pai, para que o céu recebesse sabedoria suficiente em prol do ministério de amar para salvar. O cristão não é alguém desagradável cuja presença provoca aversão, nem tampouco é influenciável, moldando-se conforme o ambiente. Jesus comia com os pecadores, mas não comungava de seus pecados. Alguns fariseus e escribas o seguiam, mas ele não se tornava como eles para conquistá-los. Jesus simplesmente fazia a vontade de Deus enquanto sua vida era um constante convite. Segue-me. Cristo aproveita cada oportunidade que surgia. Para a mulher samaritana, ele foi o homem sedento. Para a mulher adúltera, o juiz compassivo. Para Nicodemos, o mestre noturno. Para as multidões famintas, o masterchef do deserto. Para Zaqueu, o conselheiro de finanças. Jesus sabia exatamente como deveria responder a cada um. E esta mesma sabedoria está à nossa disposição. Basta pedirmos. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A oração intercessora nos livra do egoísmo e enche o nosso coração de sincero interesse pelo bem-estar e salvação de nossos semelhantes. Ela também nos prepara para o serviço missionário, nos concedendo sabedoria para com os que são de fora. Uma vida de fé em constante comunicação com Deus por meio da oração e do cuidadoso estudo das Escrituras fará também as obras que Cristo fez e outras maiores fará. João 14, versículo 12. Foi após 10 dias de constante oração que os discípulos receberam a aguardada promessa do Espírito Santo e iniciaram um ministério de largo alcance. Este é um momento sobremodo oportuno para nos esforçarmos continuamente nas orações, de uns para com os outros,
a fim de que sejamos conservados perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Portanto, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Assim como Paulo pediu para que seus irmãos lembrassem de suas algemas, peço, meus irmãos e minhas irmãs, que nos lembremos uns dos outros. Cada um de nós passamos por lutas e algemas diferentes e necessitamos das orações e do afeto uns dos outros. Amo e oro por vocês todos os dias. Lembre de mim e da minha família em vossas orações também. A graça seja convosco, intercessores perseverantes. E eu faço o último comentário deste último dia. No fechamento de sua epístola aos crentes de Colossos, torna-se claro que é mais importante para Paulo. Ele deseja que Cristo seja revelado a outros. Ele pede aos colossenses para que orem a fim de que portas sejam abertas para ele continuar a ter a oportunidade de compartilhar o ministério de Cristo. Ele deseja falar as verdades ocultas de Cristo de uma forma compreensível para que outros as compreendam. Paulo também encoraja os crentes de Colossos a interagir sempre com outros de uma forma que revele a graça de Cristo e conduza suas vidas de uma forma que mostre a sabedoria do modo de vida cristão. Cristo deve ser revelado, seja pelas palavras ou ações. Paulo encerra sua carta compartilhando algumas curtas notícias sobre cada um de seus colegas de trabalho que foram um conforto especial para ele. Um desses trabalhadores que estavam com Paulo era Epáfras, originário de Colosso, o qual orava fervorosamente pelos crentes colossenses. A oração contínua de Epáfras era que eles se manifestassem firmes em toda a vontade de Deus. Logo antes de suas palavras finais, Paulo pede aos colossenses que leiam a carta perante toda a igreja e compartilhem com outros grupos nas proximidades, a igreja de Laodiceia. Paulo encerra sua epístola pedindo aos fiéis que se lembrem das correntes que ele usava por causa do seu grande desejo de viver para que era mais importante para ele: tornar Cristo conhecido. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.